Graça e paz. Você é religioso? O homem em si é religioso por natureza porque Deus colocou nele o senso divinitatis. Entretanto, essa exposição nos chama a atenção para algo muito maior do que tão somente confessar ser religioso, mas de fato viver a fé. A conversão do apóstolo Paulo, que foi um dos principais perseguidores da igreja em seu início, foi possivelmente um dos maiores acontecimentos da igreja desde a descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. O próximo grande acontecimento seria a conversão dos gentios, conforme nós podemos ler no livro de Atos, capítulo de número 10, dos quais Paulo se tornaria o apóstolo. Deus estava dando continuidade ao seu plano de levar o evangelho a todo mundo, cumprindo justamente aquilo que ele havia dito a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Paulo era um homem importante, disse Charles Spurgeon, e ele diz o seguinte: eu não tenho dúvidas que no caminho para Damasco ele estava montado em um grande cavalo, muito alto, mas foram precisos apenas alguns segundos para Deus mudar a vida deste homem. Não demorou muito para Deus colocá-lo em seu devido lugar. O relato da conversão de Saulo é apresentado 3 vezes em Atos, nos capítulos 9, 22 e também no capítulo 26. De acordo com o registro do capítulo 9, Saulo teve 4 encontros que, em conjunto, transformaram a vida deste homem. O primeiro, Atos 9, de 1 a 9, o encontro de Paulo com o Senhor Jesus. Ao olhar para Paulo na estrada, vemos um homem zeloso que pensava estar fazendo verdadeiramente o que era certo, servindo a Deus ao perseguir a igreja. Se alguém o houvesse detido a fim de perguntar qual o motivo, é possível que ele tivesse dito o seguinte: Jesus de Nazaré está morto. Você espera que eu acredite que um João ninguém crucificado é o Messias prometido? De acordo com a nossa lei, qualquer um que é pendurado em um madeiro é maldito, conforme lá se lê em Deuteronômio 21, 23. Acaso Deus transformaria um profeta amaldiçoado em um Messias? De modo algum. Seus seguidores estão pregando que Jesus está vivo e operando milagres por meio deles, mas esse poder vem de Satanás, não de Deus. Trata-se de uma seita perigosa e pretende eliminá-la a qualquer custo antes que ela destrua o judaísmo histórico. Irmãos, apesar da sua grande erudição, conforme lemos em Atos 26 e 24, Saulo estava espiritualmente cego e não compreendia o que o Antigo Testamento ensinava sobre o Messias, como no caso de inúmeros outros compatriotas. A cruz foi um tropeço para eles, foi escândalo, conforme lemos lá em 1 Coríntios 1, 23, pois dependia da própria justificação. Eles não acreditavam que alguém o justificaria, mas cumprindo-se a lei, achavam eles que se tornariam justificados, pois buscavam sua própria justificação e não da justificação de Deus. Ainda hoje, muitos religiosos se consideram virtuosos, não percebem que precisam de um Salvador e se ofendem quando dizemos para eles que são pecadores. A atitude de Saulo era semelhante a de um animal furioso, do qual até o fôlego representava um perigo. A gente pode ver isso em Atos capítulo 8, a respeito da forma como foi tratado o jovem Estevão. Como muitos outros rabinos, acreditava que era preciso obedecer completamente à lei antes que o Messias viesse. No pensamento de Paulo, aqueles hereges, que era a igreja, pregavam contra a lei, contra o templo e contra a tradição dos patriarcas. Saulo devastou as igrejas da Judéia e em seguida obteve permissão do sumo sacerdote para perseguir os discípulos de Jesus até em Damasco.
não foi uma iniciativa insignificante, pois contou com a autoridade de um concílio, do Supremo Concílio dos Judeus. Damasco possuía uma grande população de judeus e se acreditava que houvesse de 30 a 40 sinagogas naquela cidade, naquele tempo. O fato de haver cristãos por lá mostra como a igreja pregara a mensagem com eficácia. É possível que alguns cristãos de Damasco fossem fugitivos da perseguição que estava acontecendo em Jerusalém, o que explica porque Saulo desejava autoridade para levá-los de volta. Naquela época, os cristãos ainda eram associados às sinagogas judaicas, e seu rompimento com o judaísmo só se deu alguns anos depois, conforme podemos ler em Tiago, capítulo 2, verso 2. De repente, Saulo estava no chão. Não foi derrubado por uma insolação, nem por um ataque de epilepsia, mas pelo contrário, pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Por volta de meio-dia, viu uma luz resplandecente no céu. Ouviu uma voz que disse o seu nome. Os homens que estavam com ele viram também a luz, caíram por terra, mas não ouviram a voz. Ouviram um som, mas não compreenderam as palavras proferidas do céu. Levantaram-se confusos e ouviram Saulo dirigir-se a alguém, mas não conseguiam entender o que estava de fato acontecendo. Naquele dia, Saulo de Tarso, fez algumas grandes descobertas. Em primeiro lugar, ele descobriu, para sua surpresa, que de fato Jesus de Nazaré estava vivo. Era acerca desse fato que os cristãos testemunhavam continuamente. Mas Saulo recusara aceitar tais testemunhos. Se Jesus estava vivo, Paulo precisava mudar sua opinião a respeito dele e de sua mensagem. Precisava arrepender-se, algo extremamente difícil para um fariseu, uma vez que a seus próprios olhos era tão virtuoso. Saulo também descobriu que era um pecador, perdido e que corria risco de ser julgado por Deus. E no que ele ouviu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo acreditava estar servindo a Deus, quando na realidade estava perseguindo o Messias. Comparadas à santidade de Jesus Cristo, as boas obras de Saulo e seu farisaísmo legalista pareciam trapos imundos. Irmãos, todos os seus valores mudaram. Ao crer em Jesus Cristo, tornou-se uma nova pessoa. Quantas vezes estamos caminhando em nossa religiosidade, achamos que estamos certos, mas é necessário mudar a perspectiva, é necessário compreender a verdade, é necessário entender em quem fomos chamados e como nós devemos viver. O Senhor tinha uma incumbência especial para Saulo. O hebreu zeloso se tornaria o apóstolo dos gentios. O perseguidor se tornaria agora um pregador. E o fariseu legalista se tornaria agora o proclamador da graça de Deus. Até aquele momento, Saulo havia agido como um animal selvagem, irracional, lutando contra os aguilhões, mas se tornaria agora um vaso de honra, um instrumento usado pelo Senhor para pregar o Evangelho até os confins da terra. Que transformação! Quase 30 anos depois, Paulo escreveu que Cristo havia conquistado na estrada para Damasco. Saulo estava a caminho de prender outros quando foi ele preso pelo Senhor. Teve de perder sua religião antes de receber a justificação de Cristo. Sua experiência de conversão é singular. Hoje, os pecadores não ouvem a voz de Deus, nem vê as luzes ofuscantes, mas a experiência de Paulo é um grande estímulo. Sua salvação, sem dúvida, é um grande estímulo a qualquer pecador, pois se o maior dos pecadores, como diz Paulo ser, pôde ser salvo, por certo, todos que foram chamados em Cristo Jesus também o serão.
Convém observar que os homens que estavam com Saulo viram a luz, mas não viram o Senhor. Ouviram o som, mas não compreenderam a voz, não compreenderam as palavras ditas pelo Senhor a Paulo. Não há dúvida de que Paulo viu o Senhor Jesus Cristo glorificado. Os homens que estavam com ele levaram para a cidade, pois o touro furioso havia sido tornado um cordeiro dócil. O líder teve de ser conduzido, pois ficou cego pela visão resplandecente. Seus olhos espirituais haviam sido abertos, mas seus olhos físicos estavam fechados. Deus humilhara inteiramente, preparando para ser ministro de Deus, ao ser recebido na casa de Ananias. Saulo orou e jejuou por 3 dias, durante os quais começou a reavaliar suas convicções. Havia sido salvo pela graça, não pela lei, por meio da fé em Cristo, no Cristo vivo. Deus começou a instruir a Saulo e a lhe mostrar a relação entre o Evangelho da graça de Deus e a religião mosaica, tradicional que havia sido praticado ao longo de toda a vida. Deus mostrara a salvação por meio de Cristo Jesus a Saulo de Tarso, que se tornaria Paulo, o apóstolo dos gentios. O encontro com Ananias trouxe grandes mudanças. Ananias era um judeu devoto que cria em Jesus Cristo, conhecia a reputação de Saulo e sabia que era fariseu, temia, justamente pelo fato que todos sabiam que ele havia recebido cartas para perseguir os cristãos até Damasco. A viagem de Jerusalém para Damasco levava até uma semana. Alguns cristãos de Jerusalém chegaram antes da cidade para avisar os irmãos quem estava vindo. Saulo está vindo. É interessante observar que em Atos 9, os nomes diferentes usados para o povo de Deus, como os que são do caminho, os santos, todos que invocam o nome de Deus, irmãos, costumamos usar o termo cristão. Mas essa designação só surgiu mais tarde, em Atos 11, lá na cidade de Antioquia. O termo mais usado no livro de Atos é discípulo. O termo mais usado no livro de Atos é discípulos, mas não encontramos essa mesma designação nas epístolas. Nelas, o termo santo é o título usado com mais frequência para o povo de Deus. Ananias se encontrava à disposição da vontade de Deus, mas certamente se sentia ansioso por obedecer. O fato de Saulo estar orando em vez de estar caçando deveria ter servido de estímulo a Ananias. A oração é o autógrafo do Espírito Santo sobre o coração renovado. A oração é o autógrafo do Espírito Santo de Deus num coração renovado. Ao comentar Romanos 8, versos 9, 14 e 16, Spurgeon diz: Saulo havia deixado de crer em si mesmo e passou a crer no Senhor, esperando que lhe mostrasse o que fazer. Saulo já havia tido uma visão na qual era ministrado por um homem chamado Ananias. A palavra ou nome Ananias significa o Senhor é cheio de graça, e como Ananias poderia recusar obedecer. Mas Deus usou da sua graça para com Paulo. Em Atos capítulo 9, verso 15, é um bom resumo da vida e do ministério de Paulo. Tudo foi inteiramente pela graça, pois ele não escolheu a Deus. Foi Deus quem escolheu. Não somos nós que aceitamos, que escolhemos a Deus, mas é Deus que nos chamou em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Foi Deus quem escolheu. Paulo era um instrumento de Deus, como nós podemos ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 20 e 21. E Deus o usaria para cumprir seus propósitos.
o nome de Deus seria glorificado, pois seu servo levaria o evangelho a judeus e a gentios, a reis e homens do povo, e sofreria por amor a Cristo. É interessante quando nós olhamos para a vida de um homem que experimenta Cristo, que deixa a sua religiosidade e agora vive uma fé verdadeira. No passado, era o perseguidor pronto a matar por causa de sua religião. Paulo agora está pronto a morrer por aquele que o libertou, que o salvou, que o reconciliou com Deus. Olha que diferença entre o religioso e aquele que é salvo. O que é religioso mata pela religião, mas o que é salvo morre pela fé. É maravilhoso. É maravilhoso. O nome de Deus seria glorificado na vida de Paulo. Essa é a primeira referência que o livro de Atos faz à pregação do Evangelho aos gentios. Uma vez convencido, Ananias não perdeu tempo. Dirigiu-se imediatamente à casa de Judas, a fim de ministrar a Paulo. O fato de Ananias tê-lo chamado de irmão deve ter alegrado o coração do fariseu servo. Saulo não apenas ouviu a voz de Ananias, mas também sentiu as suas mãos quando ele a impôs para orar por ele. Pelo poder de Deus, seus olhos foram abertos. Ele voltou a ver, também foi batizado, também foi cheio do Espírito Santo e, por fim, se alimentou. Algumas traduções de Atos, capítulo 22, verso 16, dão a impressão de que era necessário que Saulo fosse batizado a fim de ser salvo. Mas não é o caso. Entendamos, os pecados de Paulo foram lavados quando ele invocou o nome do Senhor. Um comentarista chamado Kenneth West, ele traduz Atos 22:16 assim: tendo levantado, seja batizado e lave os teus pecados de após ter invocado o nome. A versão grega não emprega o particípio, mas sim o particípio aorista, tendo invocado. Ele invocou o nome do Senhor antes de ser batizado. Saulo passou algum tempo com os cristãos de Damasco e, sem dúvida, aprendeu com eles. Só podemos imaginar como deve ter sido o discipulado do grande apóstolo Paulo. Descobriu que os cristãos eram pessoas amorosas, que não mereciam a perseguição com a qual Paulo tanto o fustigava, que tanto os havia feito sofrer. Descobriu que conheciam a verdade da palavra de Deus e que seu único desejo era compartilhá-la com todos os outros. Antes de deixarmos essa sessão, devemos enfatizar algumas lições práticas que convém a todo cristão aprender. Em primeiro lugar, Deus pode usar até o cristão mais desconhecido. Se não fosse pela conversão de Saulo, nunca teríamos ouvido falar de Ananias. No entanto, esse homem teve um papel importante na obra da igreja. Por trás de muitos servos do Senhor de renome, há cristãos menos conhecidos que influenciaram a vida da igreja. Deus mantém seus registros e providenciará para que todo servo receba a devida recompensa. O importante não é a fama, mas sim a fidelidade. A experiência de Ananias também lembra que não devemos jamais ter medo de obedecer a Deus, de obedecer à vontade de Deus. A princípio, Ananias discutiu com o Senhor e apresentou seus argumentos para não visitar a Saulo. Mas o Senhor estava no controle de tudo e Ananias obedeceu pela fé. Quando Deus nos dá uma ordem, devemos lembrar que é Ele quem está trabalhando. Nós estamos na história dEle e não na nossa história. A nossa história é dEle e é Ele que opera tudo em todos conforme o querer da sua própria vontade. Não podemos esquecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Deus estava trabalhando dos dois lados da linha e que sua vontade perfeita é sempre o que há de melhor a fazer. Encontramos ainda um terceiro estímulo. A obra de Deus é sempre equilibrada. Deus contrabalançou um grande milagre público com um encontro discreto na casa de Judas. A luz ofuscante e a voz do céu foram acontecimentos dramáticos, mas a visita de Ananias foi um tanto comum. A mão de Deus empurrou Saulo de sua posição elevada, mas Deus usou a mão de um homem para oferecer a Saulo aquilo que ele mais precisava. Deus lhe falou do céu, mas também falou através de um discípulo obediente que lhe transmitiu a mensagem. Os acontecimentos comuns são parte tão essencial do milagre quanto os acontecimentos extraordinários. Por fim, não devemos jamais subestimar o valor de uma pessoa levada a Cristo. Pedro ministrou a milhares de pessoas em Jerusalém e Filipe teve uma grande colheita entre os samaritanos, mas foi Ananias enviado para falar a apenas um homem. Mas Saulo de Tarso tornou-se o apóstolo Paulo, cuja vida e ministério influenciaram desde então povos, nações inteiras. Até mesmo hoje vemos a sua influência. Os historiadores seculares reconhecem que Paulo é uma das figuras críticas da história mundial. No dia 21 de abril de 1855, Edward Kimball levou um de seus alunos da escola dominical a Cristo. Naquele momento, não faz a ideia de que Dwight Moody um dia se tornaria um dos maiores evangelistas do mundo. O ministério de Norman Hanson, num pequeno congresso bíblico, foi usado por Deus para levantar Theodore. E Deus usou Theodore Epp para construir o ministério Back to the Bible, de volta à Bíblia, o alcance mundial. Cabe a nós levar homens e mulheres a Cristo. Cabe a Deus usá-los para o louvor da sua glória. Toda pessoa é importante para Deus. Terceiro, seu encontro com a oposição. Paulo era o fariseu que perseguia, era aquele que ditava e fazia, que cooperava, determinava e também conferia a morte dos santos. Mas agora, Paulo vai ter o seu encontro com a oposição. Sim, sem qualquer demora, Paulo começou a proclamar a Cristo, aquele que ele havia perseguido, declarando com toda ousadia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta é a única passagem no livro de Atos que esse título aparece, mas Paulo empregou em suas epístolas pelo menos 15 vezes e fez dele uma das principais ênfases do seu ministério. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A transformação dramática na vida de Saulo causou espanto nos judeus de Damasco. O testemunho de todo recém-convertido deve começar no lugar onde ele está. O seu ministério começou em Damasco, conforme podemos ver em Atos, capítulo de número 26. É provável que esta tenha sido a ocasião em que Paulo visitou a Arábia. Se Lucas o tivesse incluído em seu relato, provavelmente o teria inserido entre Atos 9, do 21 ao 22. Não sabemos o certo quanto tempo ficou na Arábia, mas sabemos que 3 anos depois estava de volta a Jerusalém. Por que ele foi para a Arábia? Provavelmente porque Deus o instruiu a passar algum tempo sozinho, de modo que pudesse ensinar sua palavra a Saulo. Muitas coisas precisavam ser esclarecidas na mente de Paulo, antes que pudesse ministrar de modo eficaz como o apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso Paulo tenha se dirigido à região próxima ao Monte Sinai, precisou de grande coragem e força para realizar essa viagem. Talvez tenha vindo desta viagem, desta ocasião, sua experiência com perigos e salteadores, quando ele diz: ninguém mais me inquiete, porque trago no corpo as marcas do Evangelho de Cristo. É possível também
que tenha evangelizado enquanto estava na Arábia, pois quando voltou a Damasco, já era um homem marcado para morrer. O fato mais importante de quando voltou da Arábia é que Paulo não consultou a carne nem o sangue, mas recebeu sua mensagem e missão diretamente do Senhor. Não tomou coisa alguma emprestada dos apóstolos em Jerusalém, pois só se encontrou com eles pela primeira vez 3 anos depois de sua conversão. Ao voltar a Damasco, Saulo começou a testemunhar novamente e os judeus tentaram calá-lo. O apóstolo sentiria, a partir de então, como era ser caça em vez de caçador. Essa foi apenas uma amostra do começo das grandes perseguições que ele sofreu, das coisas terríveis que sofreria em nome de Cristo. Deve ter extremamente sido para ele humilhante para Saulo ser conduzido até Damasco sem conseguir enxergar e depois ser retirado da cidade às escondidas como um criminoso. Ao longo de sua vida, o grande apóstolo foi odiado, caçado, traído, tanto por judeus quanto por irmãos cristãos, até o apóstolo terminar como prisioneiro na cidade de Roma. Mas, lendo Atos, nós vamos ver que, todavia, mesmo em meio às perseguições, aos sofrimentos, ele diz ter considerado isso ser um privilégio por poder sofrer por amor de Cristo. E nós devemos fazer o mesmo. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Como falei no começo de sua história, temos um homem religioso que estava disposto a matar a favor de sua religião. E no fim de sua história, temos um homem piedoso, quebrado e transformado, disposto a morrer por sua fé. Em Jerusalém, Paulo encontrou com os irmãos, com a igreja que lá se encontrava. A princípio, os cristãos da igreja também tiveram medo de Paulo, porque sabiam quais eram os seus propósitos. A tradução literal do grego diz que Saulo procurou continuamente participar da comunhão dos cristãos, mas eles não o aceitaram. Temiam, porque sabiam dos seus pensamentos. Temiam, porque em primeiro lugar tinham medo dele. Provavelmente está se mostrando amistoso como um subterfúgio para se infiltrar no meio deles e por fim levá-los presos. Além disso, não acreditavam sequer que fosse discípulo de Jesus Cristo, quanto mais um apóstolo que havia sido visto. Quanto mais um apóstolo que havia visto o Salvador ressurreto. Essa atitude nos parece estranha, pois sem dúvida os cristãos de Damasco avisaram a igreja de Jerusalém que Paulo havia sido convertido e pregava o Evangelho. Talvez o sumiço de Paulo durante 3 anos tenha dado um ar suspeito a esses testemunhos. Onde estiveram? O que havia feito? Por que havia esperado tanto para entrar em contato com os líderes em Jerusalém? Por que havia esperado tanto para encontrar os líderes de Jerusalém? Além disso, com que direito se chamava de apóstolo, uma vez que não havia sido escolhido pelo próprio Senhor Jesus? Uma série de perguntas sem respostas contribuiu para criar um clima de suspeita e medo. Mas foi Barnabé que ajudou a igreja de Jerusalém a aceitar a Paulo. Vimos José, o filho da exortação, em Atos 4, 36 e 37, e voltaremos ao encontrá-lo ao longo do nosso estudo no livro de Atos. Barnabé tomou Saulo consigo e levou aos líderes da igreja e os convenceu de que ele agora era um cristão e um apóstolo escolhido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia de fato visto a Cristo ressurreto. Não é necessário inventar algum motivo oculto para a amizade que Barnabé ofereceu a Saulo. Fazia parte de sua natureza exortar, encorajar os outros. Parece haver uma contradição entre Atos 9:27
e Gálatas 1, 18 e 19. Como foi possível Barnabé apresentar Paulo aos apóstolos? Se Paulo só se encontrou com Pedro, é evidente que nesse caso, Lucas emprega o termo apóstolo com um sentido mais amplo de líder espiritual. Até Gálatas 1,19 chama Tiago, o irmão do Senhor, de apóstolo, e Barnabé é chamado de apóstolos em Atos. Em suas epístolas, Paulo usa ocasionalmente o termo apóstolo para designar um mensageiro ou um agente especial da igreja. Assim, não existe qualquer contradição real. Saulo se encontrou com os líderes da igreja em Jerusalém. Saulo começou a testemunhar aos helenistas, judeus de fala grega, que haviam tramado o julgamento e a morte de Estevão. Saulo era um deles, pois havia nascido e crescido em Tarso e, sem dúvida, sentia a obrigação de dar continuidade ao trabalho de Estevão. Os judeus helenistas não estavam dispostos a permitir esse tipo de testemunho, de modo que conspiraram matá-lo. A esta altura, convém ler Atos 22, do 17 ao 21. Deus falou a Saulo no templo e o lembrou de sua comissão de levar a palavra, a mensagem aos gentios. Podemos observar o tom da urgência na ordem de Deus. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Saulo compartilhou essa mensagem com os líderes da igreja e eles o ajudaram a voltar para a cidade natal de Tarso. O fato de crerem no testemunho de Saulo acerca da visão comprova que haviam aceitado a ele plenamente na vida da igreja. Só voltaremos ver Paulo em Atos 11, 25, mais uma vez. Barnabé o encontra e o leva à igreja de Antioquia, onde ministraram juntos. O trabalho em Antioquia deu-se 7 anos depois que Saulo saiu de Jerusalém e cerca de 10 anos depois de sua conversão. Tem os bons motivos para crer que Saulo usou Tarso como sua central de operações para levar o Evangelho aos gentios e nessa parte do Império ministrou as regiões da Síria, da Cilícia, onde fundou a igreja. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que as igrejas da Galácia foram fundadas nessa época. É bem provável que algumas das provações relacionadas em 2 Coríntios tenham ocorrido durante esse período. O livro de Atos registra somente um açoite infligido pelos romanos, conforme lemos em Atos 16, no verso 22, deixando de fora outros 2. Semelhantemente, os 5 açoites infligidos pelos judeus não são registrados em Atos e nem em outras epístolas. Lucas fala de apenas um naufrágio, mas não temos registro de outros 2. Qualquer um que pense que Paulo tirou férias durante esses anos está redondamente enganado. Atos 9:31 é mais um resumo inserido por Lucas ao longo de seu livro. É importante observar que as localizações geográficas são paralelas e encontradas em Atos 1. Com isso, Lucas mostra que a mensagem estava sendo propagada exatamente como o Senhor havia ordenado a Paulo. Em breve, o centro não seria mais Jerusalém, e sim Antioquia. O líder principal não seria mais Pedro, e sim Paulo, e o evangelho seria levado até os confins da terra. Para as igrejas foi um tempo de paz, mas não de complacência, pois cresceram espiritualmente e numericamente. Aproveitaram a oportunidade para reparar e fortalecer suas velas antes da próxima tempestade. A porta da fé havia sido aberta para os judeus e para os samaritanos, e em breve também seria aberta para os gentios. Saulo sai de cena e Pedro volta a aparecer, mas logo Pedro sairá do palco central, exceto por uma pequena citação em Atos 15, e Paulo ocupará o restante das páginas do livro de Atos, pois Deus mudou a vida deste homem. Embora estamos no século 21 e a história de Paulo ficou há tantos anos atrás, quero deixar claro para você que Deus muda a vida do religioso para uma vida de fé.
E assim como Paulo pôde recomeçar, nós também, nestes tempos difíceis de pandemia, precisamos deixar de lado a religiosidade e assumir em verdade a fé na qual acreditamos. Pois Deus muda os obreiros, mas a sua obra continua e temos o privilégio de sermos participantes da sua igreja no dia de hoje. E que você possa refletir nestas mensagens e crer que você foi chamado em Cristo Jesus. E se agora compreendeu a diferença entre ser religioso e ter uma vida de fé, é tempo para recomeçar. Que o Senhor te abençoe.